Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Eu vou ler 2 versos. O verso de número 1 e o verso de número 14. Eu gostaria que você fizesse bastante atenção a isso. Verso de número 1 diz assim: O Senhor disse a Samuel. O Senhor disse a quem? A quem? Até quando você terá pena ou dó de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Na minha tradução diz: e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho me provido de um novo rei, ou tenho escolhido, ou escolhi um dos filhos dele para ser rei. Verso de número 14 do capítulo de número 16. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Você pode dizer amém por essa palavra? Antes de você tomar assento, você acredita que isso aconteceu de verdade? Diga amém. Você acredita que isso aconteceu de verdade? Diga amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, dando glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma porção escriturística que é esplêndida. Falar de Davi é fácil. Todas as vezes que alguém quer falar em um congresso de adoração, em um culto de adoração, a gente fala de Davi. Davi foi um exímio adorador. Quando a gente quer falar de conflitos familiares, a gente também fala de Davi. Porque Davi, como guerreiro, como compositor, nota 1000. Mas como chefe da sua casa, nota 0. E é impressionante como alguém do quilate de Davi tem tanta coisa para nos ensinar. E eu fico preocupado porque quando eu olho para uma turma igual a essa aqui, eu acredito que, acho que o mais jovem que deve estar aqui deve ter 12, 13 anos. Eu com 12, 13 anos, já tinha lido a Bíblia toda 6 vezes que o papai lia comigo em casa no culto doméstico. E eu não vou me atrever aqui a perguntar para você se você já leu a Bíblia toda, mas uma das coisas que tem me incomodado em alguns dias, e alguns pregadores que eu recebo lá na igreja onde eu faço parte, a gente tem feito uma pesquisa sobre aqueles que anunciam a palavra do Senhor, quantos deles já leram a Bíblia toda. E pasme se você, muita gente nunca se deu o luxo, nunca se deu o trabalho, nunca queimou a pestana para ler a Bíblia toda. É curioso, porque a gente tem tempo para ficar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no raio que o parta, mas a gente não quer se envolver com a palavra de Deus. Mesmo porque quando você começa a ler a Bíblia, eu não sei com você, mas de vez em quando comigo acontece muito. Principalmente quando a gente chega na genealogia, fulano que gerou ciclano, que gerou bertano, que gerou fulano, que gerou ciclano, o que acontece? Dá sono. Não é verdade? A gente só tem sono para as coisas que são boas. Ler a Bíblia é algo muito bom. Só que a gente precisa se envolver mais com o livro. Como dizia John Stott, nós somos o povo do livro. E é salutar para nós a gente se envolver com a leitura da Bíblia. Porque outro dia eu perguntava algo para uma pessoa e ela disse assim: rapaz, mas que Bíblia você está lendo? Eu falei, mas está na Bíblia, está no texto que você leu e você pregou nessa noite, está no verso tal. E ele, não rapaz, eu nunca reparei isso aí porque eu nunca me dei o luxo apenas só de ler alguma parte, não toda. E eu fiquei preocupado. E aí quando a gente olha para esse Davi tem uma história que é empolgante, mas ao mesmo tempo é preocupante. Davi parece muito com alguns de nós aqui. Ele tem uma casa, ele tem uma referência, ele é filho de Jessé, o belemita, mas ele é o filho mais novo dessa casa. E como o filho mais novo dessa casa, parece que o cronista aqui em 1 Samuel,
ele é provocativo na sua escrita, porque ele vai dizer que ele tomava conta das ovelhas do seu pai. O camarada não foi carpinteiro, o camarada não arrumou uma outra profissão, o camarada não era muito bom para trabalho, coloca ele para tomar conta das ovelhas do papai ou da família. Só que eles não entendiam que mesmo Davi, lá por detrás das malhadas das ovelhas, Deus um dia o levantaria como rei de Israel. Só que eu preciso olhar aqui com você algo muito especial e com muito carinho, no primeiro verso que lemos, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, porque a gente encontra 3 grandes notoriedades nesse primeiro verso. Na minha Bíblia está escrito assim: então disse o Senhor a Samuel. A primeira coisa que a gente encontra é um profeta. Samuel é o camarada que tinha um tríplice ministério. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Ele era Nabi, ele era Corren, ele era sacerdote e ele era um Dayan, ele era um juiz. E ele era um camarada de muita moral em Israel. Quando Deus o levanta, a casa de Eli é uma casa pervertida, é uma casa que não teme a Deus. Os filhos de Eli, diz a Bíblia Sagrada, que Deus os criou apenas para os matar. Os camaradas não faziam apenas o povo se desviar, eles corrompiam as ofertas que eram trazidas ao altar. Eles eram depravados espirituais. Eles eram pessoas que lidavam com o sagrado, mas não respeitavam o sagrado. Eles eram rapazes e homens que olhavam para as oportunidades de Deus, mas desprezavam as oportunidades de Deus. E a Bíblia vai dizer, lá no livro de Samuel, logo no seu comecinho, no capítulo 2, no capítulo 3, logo depois do Cântico de Ana, que as visões de Deus, naquele tempo, elas eram raras. Imagina Deus querendo alguém para usar, querendo se utilizar da instrumentalidade de alguém, e esse alguém, olhando para Deus, não está entendendo, ou está se fazendo de desentendido, e não quer se envolver com as coisas de Deus. E aí a gente encontra na igreja 2 tipos de pessoas: aqueles que entendem o chamado de Deus e encontram um propósito na vida. Eu quero crer que eu estou diante de uma juventude que ama a Deus. Se isso é verdade, diga amém. Eu acredito que essa juventude está desejosa de encontrar o propósito pelo qual Deus o colocou na terra, porque eu não acredito em coisas do acaso, eu não acredito que Deus ficou brincando de experimento, eu acredito no propósito de Deus. Eu acredito que você é alguém criado para um propósito, e esse propósito vai se cumprir, e Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por caminhos certos, com pessoas certas, a fim de que o seu nome seja glorificado. Alguém recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Porque eu creio, querido, que você não é um resto de aborto, você não é um experimento que Deus ficou, será que vai, será que não vai, deixa aí para a terra para ver o que dá. Não, você é tão especial que não existem 2 de você, você é tão especial que Deus olhou para você, você tem um nome único, você tem um jeito peculiar, você é você mesmo, e se tivesse 2 o mundo não suportaria. Já parou para pensar nisso? Tem gente que o mundo não iria suportar por conta de um monte de coisa, dentre elas suas chatices, suas manias. Mas olha para mim aqui, eu acho interessante que o primeiro que aparece na lista é Samuel. Samuel é um camarada que foi líder na Estivá dos Benavi, na escola dos filhos dos profetas. Camaradas, gente, quando eu falo de profecia, profetismo, quando eu falo de gente que é usada por Deus, a gente está falando de gente malandra da fé, de gente que anda em maracutaia, de gente que fica revelando CPF, identidade. Isso não me impressiona, não me impressiona, não me impressiona, não me impressiona. Eu vou ser bem taxativo, isso não me impressiona. Que tanto CPF é esse que Deus está revelando? E as revelações são sempre com o passado. É um cordão umbilical que estava agarrado no pescoço, é a mãe que tentou abortar, é um negócio que teve problema no casamento. Qual é o noivo e a noiva que perto do casamento um padrinho não abandona o barco?
Isso é dedução. E a gente tem um problema agudo, porque a gente não sabe discernir o que é profecia, o que é revelação, o que é visão. E tem gente falando profecia em forma de revelação, outros falando revelação em forma de profecia, e outros olhando para ver se o camarada está chorando, se ele tem cara triste, e tentando fazer leitura psicológica em cima do povo. Eu estou falando de gente que tem contato com Deus. Eu estou falando de gente que muitas vezes não aparece todo dia. Gente que a sua casa é anônima, mas tem Deus na sua vida e o céu se comunica com ele e com ela. Pode ser que Deus nunca coloque o nome de alguém na sua boca, mas quando ele diz assim, assim diz o Senhor, Deus está dizendo assim, sou eu que estou usando e eu assino o que ele vai falar. A gente tem uma impressão de que ser usado por Deus nos nossos dias, o camarada tem que chegar com uma voz, meus queridos irmãos. Não, porque eu tenho que ver algo transcendental, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e meu irmão, na boa, Deus usa gente humilde, Deus usa gente pequena, gente improvável, gente que não tem jeito de profeta, gente que a gente olha e diz assim, rapaz, isso é esquisito, não sei não, hein? Mas Deus, Ele é contraditório no nosso entendimento. Eu acho isso lindo porque tem muita gente que se você olhasse, você não diria assim, isso não tem jeito de crente, isso não tem jeito de pregador, isso não tem cara de pregador, isso não tem tamanho de pregador, isso não se veste como pregador, mas Deus escolheu, e eu vou dizer para você, você é tão especial que Deus, de bilhões de pessoas que existem sobre essa terra, justamente você, antes de chegar no ventre de sua mãe, Ele já te conhecia, e muito mais que isso, Ele já escrevia todos os seus dias, quando nenhum deles existia. Eu acho bonito porque Samuel, ele é uma resposta de Deus para um tempo de crise espiritual. E a pior das crises não é a crise do lado de fora, é a crise que está aqui dentro. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, nós falamos muito de amor, mas a gente anda muito mal resolvido aqui dentro. A gente é partidarista, eu só sento com um coleguinha A, eu só ando com um coleguinha fulano, mas eu não ando com um coleguinha ciclano. Que céu que você pensa que você vai? Deus não tem filhos preferenciais não, meu irmão. A turma está acreditando que ele é tão preferencial, que só passa por ele. E a gente tem problema, porque a gente está gerando uma geração mimada. Uma geração que a gente olha para ela e a gente fica assustado. Eu comentava aqui, ainda agora, na salinha. Eu estava na UFRJ e eu fiquei espantado, fazendo um curso de pós-graduação. E a cada bolo de 10 meninos que eu vi, 10 meninas que eu vi, eu ficava espantado. Eu não sabia quando o menino era menino, porque eles estavam vestidos igual a menina. As meninas tudo esquisitas, irmão. Falando mais grosso que homem. Andando, se coçando, que parecia que estava com pulga. Os troços esquisitos. E aí a gente pensa na qualidade do ensino do nosso púlpito. Porque pregar não é uma aventura. Pastorear não é uma questão de, é legal, é bom. Respeite a sua liderança. Eu, como itinerante, aprendi que eu posso somar com a semeadura local, eu posso estragar tudo numa fala. Respeite a história da sua liderança que está aqui todo dia se esforçando durante a semana e o domingo para trazer um alimento sólido para você. Respeite a sua liderança que todo dia ela é desafiada a olhar para o texto, e ainda que pregue no mesmo capítulo, que quando você ouve o pastor falar assim, Salmo de número 23, aí você já diz assim, o pastor está sem mensagem.
Eu já ouvi essa aí há 1 ano atrás, há 6 meses atrás. Respeite a história dele. Porque quem despreza o sagrado, Deus também o desprezará. O pastor Bruno Tavares falou aqui sobre momentos. E a igreja brasileira hoje ela vive disso, é de momentos. Que a gente chama na teologia de ondas. Teve um tempo que foi encontro com Deus. Hoje é o radical. Daqui a pouco tem outra coisa. Daqui a pouco a gente usa outro método. E eu gosto muito do que dizia o Zygmunt Bauman, não, Edmundo Baldes. Deus não unge métodos, Deus unge homens. O que a gente precisa é abrir a Bíblia. O que a gente precisa está aqui. A gente se esforça para trazer um de fora. A gente faz uma logística para ver se vocês entendem que é isso aqui, ó, que salva. É isso aqui que muda. É isso aqui que transforma, é Bíblia. É isso aqui que vai mudar a sua casa, é o que vai fazer você ser alguém digno, alguém de caráter. A minha geração está preocupada com talento. Porque Deus usou uma vez, o cara acha que Deus tem que usá-lo todo dia. Que Deus tem que revelar 10 pessoas todo dia, 30 pessoas todo dia. E tem dia que Deus só fala uma vez, só volta a falar daqui a 1 ano. E a gente fica caçando essa turma, querendo andar atrás, querendo ser alguém que ovaciona, aplaude e faz a festa, e gente longe de Deus, e que não ama a Bíblia, e ainda bota a culpa no Espírito Santo, dizendo que Deus falou o que não está na Bíblia. O maior desafio da igreja hoje é se manter bíblica. Deus olha para Samuel. Samuel é profeta. Samuel é um santo homem de Deus. Só que do capítulo 10 em diante, depois da ordenação de Saul, a casa de Samuel é denunciada por conta dos seus filhos. Os seus filhos não andam no mesmo caminho que Samuel. Está na mesma casa. O temor de Deus está sobre o seu pai, mas eles não aprenderam nada com o pai. Está na mesma casa, tem um santo homem de Deus dentro dela. Foi redundante, tive que ser. Deus se manifesta para aquele homem, mas eles não conseguem enxergar Deus na sua própria vida. Dá para você imaginar o caos? O cara tem moral para lado de fora. Quem olha para Samuel, o camarada é juiz, o camarada é profeta, o camarada é sacerdote. Mas dentro da sua casa ele não foi juiz, ele nem foi profeta, nem sacerdote. A gente precisa pensar um pouco mais. Porque Deus fala para o profeta assim: pega o chifre do animal, enche de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita. Porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um novo rei. Aqui está o segredo. Antes de Deus enviar Samuel, Deus vai restaurar Samuel. Porque profeta sem graça de Deus e sem unção, presta para nada. Só vive do título. Eu vou ser taxativo aqui. Não adianta pensar muito se você não quer compromisso com o Espírito Santo. Porque azeite ali é símbolo do Espírito. Não adianta você projetar tantas coisas para a sua vida e não querer intimidade com o Espírito Santo. Você vai se dar mal. Pisa no freio enquanto dá tempo. Dá uma pausa em algumas coisas e volta ao primeiro amor. Não adianta andar de um lado para o outro acreditando: não, Deus está comigo aqui, Deus já foi comigo ali, eu já estou no automático. Deus não anda no automático. A porção de ontem foi para ontem. A porção de hoje é... Deus tem novidade de vida para nós. Não se acostume com aquilo que Deus faz hoje, porque amanhã tem muito mais. Samuel está tristinho.
quando Deus vai permitir o novo rei, o primeiro rei de Israel, ele vai fazer uma reclamação com o Senhor. Esse povo, Senhor, está me rejeitando. Esse povo, Senhor, Deus falou para ele assim: se bota no seu lugar, rapaz. Esse povo não está rejeitando a você, não, é a mim. Você está pensando que é quem, Samuel? Sou eu quem tenho o comando. Sou eu quem firo. Sou eu quem saro. Sou eu quem levanto. Sou eu quem abato. Sou eu quem faço morrer. Sou eu quem faço viver. Sou eu, Samuel, quem cria a oportunidade e tiro da oportunidade. Sou eu que abro a porta. Sou eu que fecho a porta. Você é apenas mais um instrumento. Você não é maior que eu. Deixa esse povo que com ele eu trato. Eu sou o Deus desse povo e esse povo é meu e eu vou tratar com eles. Só que antes de você ir, enche a sua vida de azeite, porque para você dar, você tem que ter. Você não pegou. Vou falar. Agora você é assembleano. Você não pegou. Antes da gente querer ser lá fora, aproveita essa madrugada e pede para Jesus: muda a minha vida, muda o meu falar, muda as minhas ações. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser alguém melhor no meu relacionamento, eu quero ser o melhor crente, eu quero ser alguém na igreja que seja produtivo e que não dá trabalho para a minha liderança. Samuel, primeiro você vai ter que ser restaurado. Pega o chifre do animal, enche de azeite e vai. Mas a pergunta antes é: até quando você vai ter dó de Saul? E aqui a gente entra num problema muito sério, que eu quero pensar com vocês. Primeiro, a Bíblia mostra um profeta que precisa ser restaurado. Segundo, a Bíblia vai mostrar de alguém que está sendo rejeitado. Não existe coisa mais agravante para o ser humano que a rejeição. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter o carro do ano, você pode não ter o telefonezão da marca que você quer, você pode não ter um monte de coisa, mas se você sentir o desprezo de alguém, isso te abala. A gente vive numa geração que, eu postei, mas ele não curtiu. E tem gente que se exibe, né? Se é templo do Senhor, se é propriedade de Deus. De repente o desprezo dele é porque você está mostrando muito aquilo que não é para mostrar. Tem um rejeitado na história. E Deus não tem problema de rejeitar a gente, porque Deus não sofre de emoções como a gente sofre. Deus não tem esse tipo de problema não. O fulano não me deu glória a Deus, fulano não disse aleluia. Se você disser aleluia ou não, ele continua sendo Deus, ele continua inabalável. Se você chegar no culto e quiser adorar, e se você não quiser adorar, se você quiser vir só no domingo, Deus não muda quem é por causa de você não, irmão. Agora você precisa mudar por conta do que Deus é. Saul é o camarada que tem a maior das oportunidades. É o primeiro rei de Israel. O reino ainda estava unido. Eu acho muito interessante porque o nome dele no seu sentido original é Shaul, que significa desejado. O camarada é da tribo de Benjamim. Ele é da tribo que os camaradas são canhotos, tem funda na mão e a tantos metros de distância acerta um fio de cabelo. Fala de habilidade. Só que Saul é o playboyzinho, filho de Quis, pai fazendeiro, que tem uma condição legal, maneira, e ele acha que a vida é a Lavonté. E ele acha que com o chamado de Deus na sua vida, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Tudo tem limite. Deus dá um jardim de delícias
para o homem no meio do Éden. Mas lá no jardim tinha um lugar que ele não poderia tocar. José, você está aqui, ó, você comanda todas as coisas da casa. Mas a mulher que se oferece, ele sabe, é um limite, eu não toco. O nosso problema é que a gente vive ultrapassando os limites. E a gente acha que está tudo legal. A gente parece muito com Sansão. A gente vence o leão, mas a gente não vence outras coisas. E a gente precisa pensar nisso. Quem sou eu no reino de Deus? Eu sou o que é restaurado? Eu sou o rejeitado? Ou eu vou ser o próximo escolhido? Quem é você? Quem é você? Samuel fica todo preocupado, como é que eu vou falar? Que eu estou indo lá para sacrificar, que Deus vai levantar um novo rei. E Deus diz, vai lá e diz que é sacrifício. Eu acho legal que quando Samuel chega na cidade, eles perguntam, é de paz a sua vinda? E ele diz, é de paz. Eu acho mais interessante ainda que quando ele chega na casa de Jessé o belemita, quando ele olha para o Eliabe, o filho grandão, ele olha e diz assim, rapaz, é esse aí, hein? É esse aí, porque toda a revelação de Deus é progressiva. Deus não dá essa moral para o homem de revelar tudo para ele. Deus não dá essa moral para a gente ficar metido e dizer, Deus falou comigo tudo. Não, vai e continua crente. Vai e continua em oração. Vai e faz a minha obra e continua ouvindo os meus decretos. Porque enquanto Samuel está indo, ele olha, ele se impressiona, Deus diz assim, esse aí eu também não tenho escolhido. Também tenho rejeitado para que reine sobre Israel, meu povo. Passa o outro, vem mais outro, vem outro, e passa os filhos de Jessé. Samuel pergunta, peraí, tem alguma coisa errada, eu estou na casa certa, eu sei que Deus falou comigo, mas tem alguma coisa estranha, está faltando ninguém não? Tem, quem? O menor. E quando a gente lê o menor, as pessoas pensam naquele garoto franzino, michuruca, né? Aquele adolescente que está em fase de transformação, que não sabe se hoje fala rouco, se amanhã fala fino, se hoje ele olha no espelho e se sente o Arnold Schwarzenegger, no outro dia ele se sente, só Deus sabe. Chama lá, mandaram chamar. Quando Davi chega, Deus diz para Samuel, este mesmo é. Pastor, onde você está querendo chegar com esse pensamento? Vem comigo. No verso 1 diz que tem um Samuel, profeta. Tem um rejeitado, Saul. Tem um novo rei de Israel. Só que, gente, 3 grandes coisas marcam a vida de Davi para não ser rei. Você quer ouvir? Diga amém. Primeiro, para você ser rei, para você entrar na linha sucessória, você tem que ser filho primogênito. Davi não era filho primogênito. Segundo, tem que ser da mesma tribo. Não era da mesma tribo. Um era de Benjamim, outro era de Judá. Terceiro, Davi não tinha sangue real, não tinha familiaridade, consanguinidade com o palácio, ele era um camponês. Só que tem uma maluquice que os pregadores andam pregando por aí, dizendo que o Davi era um filho bastardo, e que Deus quebra protocolo. Deus não é um Deus bagunceiro, o nosso Deus tem princípios, é um Deus ordeiro. Isso me causa espanto, porque a turma está dizendo todo dia, não, porque Deus quebrou protocolo, Deus rasgou não sei o que, Deus fez lá. Ei, desconfia.
Nosso Deus não é bagunceiro, não. Você dá para imaginar o dono da casa? O Apocalipse vai dizer que o dono da casa está do lado de fora da casa, batendo na porta para entrar no culto. Ele poderia botar o pé na porta e sair entrando. A casa é dele. E que dono da casa é essa que não tem a chave da própria porta? E ele está batendo na porta. Eu quero entrar. Eu quero cear contigo. Nosso Deus é ordeiro. Só que eu acho muito interessante a questão de quando Deus escolhe Davi, a palavra para bastardo no hebraico é manzé. Diga manzé. Diga manzé. Manzé é a palavra para bastardo no hebraico. Segundo a Kitsushu Hanaru, segundo o que diz o Midrash e o Talmud, um bastardo não pode casar com uma judia normal, nem com as filhas de Arão. Tinha que casar com uma outra bastarda. Não pode se alistar, não pode votar, quanto mais assumir poder. Só que a turma está olhando para Davi, o camarada tem sardas no corpo, a cor é diferente dos seus irmãos, é sisudo em palavras, ele tem características diferentes dos seus irmãos. E a turma está tentando colocar algo em Davi que a Bíblia não falou que é. Tentam desmerecê-lo, e enquanto aqui na terra alguém o desmerece, Deus lá do céu olha para Davi, o menor da sua casa, e diz assim: esse aí é meu, e é esse aí que eu vou usar. Ah, mas ele é o menor, é o último da fila. Não tem problema. Os últimos serão os primeiros. Os improváveis de Deus continuam na lista do Senhor, e Deus ainda usa aqueles a quem deseja usar. Eu acho isso interessante, porque a gente tem problema. E a gente anda perdendo a oportunidade. Qual é a sua desculpa? Eu sou muito novo, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que encontrar namorado, príncipe encantado. Já foi falado aqui, casamento, esse morango aí que vocês estão pensando, não. O desafio de amar é todo dia e reconquistar. Aí o contrapartida tem o outro. Sou avançado em idade, já estou o bagaço da laranja. Eu, Senhor. Olhe para esse crente que está do seu lado e diga para ele assim: até quando você vai dar desculpa? Fala sério. Eu não sei falar. Moisés falou: sou pesado de boca. E a turma briga, grita, fala da tal da glossolalia. E eu ouvi um pregador falando esse dia um negócio que eu fiquei espantado. Porque entender que o cara era gago, até acredito. Agora dizer que o cara era gago e fanho, imagina. Que dificuldade de prova que isso é? Irmão, não dá para trazer na vigília Fire. Você vai dar crise de riso. Senhor. Eu não sei o que esses caras pensam quando lê a Bíblia, gente. E falando de Bíblia, Moisés tem 80 anos de idade. E Deus está dizendo para ele assim: você ainda tem utilidade. Samuel era uma criança, ouviu a voz de Deus lá no lugar onde estava. Samuel correu para perto de Eli. Está me chamando? O que o senhor quer comigo? Vai dormir, menino? Chamei não. Tá bom, vou dormir, tá? Quando ele deita, vai dormir, a voz vem de novo. Samuel volta. Eli, está tudo bem com o senhor? Está precisando de alguma coisa? Esqueci de ver alguma coisa no tabernáculo? Não. Pelo contrário. Vai dormir, Samuel? Estou indo, tá? Benção. Vem a voz novamente. Samuel entendeu Eli, que o Senhor o chamava. O camarada era de pouca idade, mas quando ouviu a voz de Deus e entendeu que era Deus, disse assim: eis-me aqui. Você está ouvindo a voz do Espírito aqui hoje?
Você está ouvindo a voz do Espírito Santo falando com você? Então por que você está resistindo? Por que você continua dando desculpa? Até quando o pastor vai ter que ficar aqui se matando, remando e dizendo assim: eu preciso de tantos fulanos para somar comigo? Querido, quem está no quartel quer trabalho, então arregaça a manga, cumpre o seu propósito, aceita o teu chamado e vai para a vontade de Deus. Para de lutar contra a vontade de Deus. Enquanto você ficar resistindo, a vida não anda, a porta não abre, as coisas não acontecem e você fica: ai meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Deus está dizendo: aceita o meu chamado. Tem lugar para você. Tem lugar para você. Você pode ser útil. Pastor, você tem certeza? Tenho. A Bíblia me garante. Eu acho interessante, mais ainda o texto, porque o texto é claro como água: restaurado, rejeitado e ungido, que é o escolhido. A casa de Davi tinha problema com ele, e Deus não vai colocar você exposto sem antes resolver os seus problemas secretos. Paulo diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Só que antes de ser lá, você precisa estar bem resolvido com a sua casa. Porque se você não liderar bem a sua casa, você não pode tocar na obra de Deus. Me entenda, Deus tem chamado para muita gente, mas tem gente que está carregando o título que não pode. E se gabam. Eu sou pastor, eu vi agora esse dia, eu sou o pastor mais jovem da Assembleia de Deus do Brasil. Eu falei: que idade tu tem? 17. Falei: se te pedirem um conselho pastoral para um casamento, o que tu vai dizer? Se tu nunca beijou, se você não sabe o que é acordar com a mulher com TPM, você não sabe o que é chegar em casa, a mulher já gritar para você: ó, a luz chegou, já é a segunda e o gás acabou. A fralda da criança está acabando. A gente está invertendo as coisas. Só que Davi é separado por Deus, só que ele tem que cumprir um tempo. E a gente tem problema com o tempo. A gente é ansioso. A gente fica nervoso. Cheio de toque, cheio de esquisitice. A gente sofre de crise de ansiedade. Eu estou falando para jovens que daqui a pouco olham para o espelho: ih, estou gordo demais. Está magro, está dizendo que está gordo. Investe no cabelo para o cabelo crescer, daqui a pouco o cisma corta aqui. Aí quando corta, chora: ai, o que eu fiz da minha vida? Estou sentindo falta. Toda hora olha e diz assim: tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Não come, não ora, gasta tempo com um monte de coisa, gera doenças, não cuida do templo do Senhor. E Deus está dizendo para você aqui nessa madrugada: se cuida, para um pouquinho, espera o teu tempo, vai chegar a tua vez, mas enquanto não chega a tua vez, se qualifica. Eu recebo no meu WhatsApp várias mensagens de pedido de pregador: me dá uma mensagem aí. Eu falei: mas você vai estar indo para pregar que dia? Não, é amanhã. Não, é daqui a pouco. Eu falei: o quê? Duvido, já dei muita mensagem, já compartilhei com muita gente. Duvido que eu faça isso mais. Outro dia falaram lá: pô, o Paulo é mitidão, o Paulo é isso, aquilo. Eu falei: sou, irmão, porque eu não te dei mensagem. Você convida aqui na Nova Vida o camarada para pregar, aí tu estuda, lê, ora, pede a Deus uma palavra. Aí o outro que não estudou, no meio do caminho, está indo para o evento: aí, manda uma rema aí, estou pensando em pregar em tal texto. Larga de ser preguiçoso, irmão. Com Deus não tem micro-ondas, não. Deus trabalha com a matéria-prima bruta. A turma está acostumada com fast food. É só pegar congelado, coloca lá. Os caras nem oram, irmão.
uma das coisas que eu preciso dizer para você é que a gente precisa respeitar o tempo. Pior do que perder a oportunidade é não se capacitar para a oportunidade. E a gente fica sofrendo da síndrome de Gideão. Tá aqui, mas se amanhã acordar com tudo aqui molhado, com sereno, aí eu acredito que foi o Senhor que chamou, tá bom, Senhor? Senhor, tem misericórdia aí, Senhor, dá um sinal. Aí no outro dia o camarada chega lá, gente, não é que Deus respondeu? Mas eu quero outra prova. O Senhor me ama mesmo? O Senhor tem chamado comigo? Aqui vai estar tudo seco, mas só aqui vai estar molhado. Senhor, tem misericórdia, você respondeu a primeira, responde a segunda aí, tá bom? Deus não volta a sua palavra atrás. Toda palavra de Deus cumpre propósito. Eu e você falhamos na palavra. Eu e você combinamos e a nossa agenda atrapalhada, a gente não chega. A gente se complica por aquilo que a gente promete e não pode fazer. A gente anda falando coisas que a gente não vai cumprir. E o culto eu intitulo o culto da mentira, é 31 de dezembro. Senhor, porque no próximo ano eu vou vir mais na EBD. É o ano que você mais falta. Senhor, no próximo ano eu vou me envolver mais na vigília, no impacto, eu vou me envolver mais com a sua obra. É o ano que você vive mais atribulado e atribula todo mundo e não quer deixar ninguém trabalhar. Senhor, porque no próximo ano eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia toda. É o ano que você menos pega na Bíblia e é o ano que você menos ora a Deus. Quem é você nessa história? O restaurado, o rejeitado ou o escolhido? Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Porque você leu comigo o verso 14. Quando o Espírito de Deus se apodera de Davi, versos antes, Saul, o espírito se retira e um espírito mau da parte do Senhor ainda o atormenta. Tem coisa que você está achando que é o diabo e é Deus te sentenciando, porque a gente vive numa geração que é muito mais fácil demonizar do que assumir o erro da sua própria carne. É mais fácil colocar a culpa no diabo. Não, foi o diabo. Não, eu estava bem, irmão, estava na igreja, eu estava lá firme, mas o diabo botou aquele avião na minha frente, irmão, aí eu nem paguei passagem, não, eu pulei dentro do avião. Não, porque eu estava bem, irmão, estava orando, estava dançando, eu estava participando da coreografia, mas veio aquele menino que nem uma bala perdida acertou meu coração. Não sei nem como é que aconteceu, mas aconteceu. Salomão diz uma coisa que é impressionante: tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da... E quantas coisas na sua vida estão comprometidas por causa do emocional do teu coração, que escolheu errado, não pediu conselho pastoral, não orou a Deus, não obedeceu a pai e mãe, e está aqui querendo: Senhor, manda fogo do céu. Como? Deus não tem trato com rebelde. Deus não tem trato com desobediente. Deus não tem trato com gente que não leva Deus a sério. Deus te leva tão a sério que Ele pega o seu melhor, o seu único filho, e coloca na cruz para mim e para você. A gente fica brincando: hoje você for, hoje vai estar gente lá, hoje eu vou conhecer alguém na vigília, na outra não vou não, hoje eu vou se eu quiser. Quem é você, meu irmão, no reino? Isso me causa constrangimento, porque quando a gente lê a Bíblia, tem coisa que eu só acredito porque está na Bíblia. Eu não sei você. Esses dias eu estava lendo, pastor Bruno, eu falei assim: rapaz, como é que o camarada viaja na barriga da baleia, se a baleia é um mamífero que vive dentro da água, o suco gástrico da baleia não mata o cara, e o oxigênio da baleia ainda é para o cara.
Gente, o corvo virou padeiro e açougueiro. Todo dia ele levava pão e carne para Elias lá no Ribeiro de Querite. Qual era a padaria? Qual era o açougue que ele trabalhava? Não sei, a Bíblia não diz. Mas Deus dava ordem e ele levava. E eu só acredito porque está na Bíblia. Um menininho no meio da multidão. Não tem muita coisa não, 5 pães e 2 peixinhos. Me dá aqui, é o suficiente. Coloca na minha mão, porque tudo que você colocar na mão de Deus vai prosperar, vai crescer, vai aumentar e Deus vai fazer o milagre. O problema é que a gente vive com amarras que vão segurando com a nossa mão e a gente vai sangrando, a gente vai sofrendo, mas a gente não admite que a gente está errado. Davi tem um tempo para esperar para aparecer, porque não adianta você querer aparecer quando Deus quer te ocultar, você vai arrumar problema. E também não adianta querer se esconder quando Deus quer te mostrar. E a turma é complicada. Deus está falando, vai meu filho. Ele, não, eu estou com medo. Não, Senhor, dá vez para o outro. Não, Senhor, ela canta melhor. Não, ele canta melhor. Não, Senhor, ele prega melhor. Irmão, arregaça a manga, sacode a poeira, dá a volta por cima, assume o teu papel. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Se Deus te chamou, Ele te garante. Se Deus te chamou, Ele vai fazer. Deixa eu contar uma experiência para você. Eu estava na Espanha, saindo de Málaga para Barcelona. Eu estava junto com o Cleito Queiroz num evento lá, e o Cleitinho é cego, e ele começou a tocar o violão, e ele falou assim, rapaz, eu estou sentindo um cheiro de um perfume diferente aqui. Eu falei assim, meu Deus, o que o Cleito vai arrumar? E o Cleito é cego, e ele falou assim, mas é um cheiro de um perfume, de uma autoridade, que é a maior autoridade do universo, é a autoridade de Jesus que está na casa, e essa autoridade vai confrontar uma outra autoridade. Irmão, nascido no Boaçu, família pobre, Deus me colocou num culto dentro da Espanha, depois que eu preguei para os ciganos, para pregar para o rei da Espanha. Todo mundo falava que eu ia morrer aos 15 anos. Todo mundo falava para minha mãe e para meu pai, olha, esse perturbado aí não tem jeito não, daqui a pouco vão matar. Hoje eu já estou com 40, casado, crente, há 25 anos, entreguei minha vida para Jesus, caminhando pela fé, não é fácil, eu sei que você tem suas lutas, suas dores, seus conflitos, seus confrontos, mas continua crente, e estou fazendo a obra de Deus, sou pastor, estou pastor, fui missionário, conheço alguma coisa da Europa, conheço alguma coisa aqui da Argentina, da Bolívia, do Paraguai, mas uma das coisas que mais me alegra, é saber que Deus continua usando os seus pequeninos, Deus continua usando os seus anônimos. Quem não quer a oportunidade, Deus tira. Deus não vai ficar falando para você a vida toda, faz, e você, não, não quero. Faz, e você, não, não quero. Faz, não, eu não quero. Faz, não, não é a minha vez. Faz, não, eu não quero. Tá bom, não quer? Sai daí, eu vou te rejeitar. Mas quando eu levantar outro, vai ser melhor do que você, vai fazer mais do que você, vai marcar uma geração que você não marcou e ainda vai glorificar o meu nome. Enquanto você dá desculpa, tem alguém orando agora dizendo, Deus, me dá uma oportunidade. Fica de pé, por gentileza. Pastor Bruno Tavares preparou o caminho, eu trouxe uma palavra de reflexão. Pastor Bruno Albias vai acabar de acender o fogo aí para vocês. A minha intenção é fazer vocês pensarem. Quanto tempo você está na igreja? Quantos cultos você já experimentou? Quantas vigílias você já passou? Quantos eventos você já se alistou, já pagou para ir? Pegou cartão emprestado, pediu carona na igreja. Pastor, paga para mim, depois eu pago o senhor. E graças a Deus você tem um pastor que é investidor. Você escutou aqui o recado? Dá o seu nome lá. Enche a tua botija. Se prepara para o que Deus quer fazer. Enquanto você está aqui, tem gente lá, irmão. Senhor, me dá uma oportunidade. Eu quero apenas te servir, eu quero ser apenas uma ferramenta útil.
Enquanto tem gente rejeitando a oportunidade de Deus, desdenhando daquilo que Deus falou, Deus não joga a palavra fora. Deus não unge cabeça errada. Ah, irmão. Quando Ele escolheu você, Ele sabia o seu jeito. Ele já conhecia a sua personalidade. Ele já conhecia os traumas que Ele ia tratar dentro de você. Ele já sabia o seu jeito de ser e de fazer. Pedro andou com Jesus o tempo todo com a espada na cintura. Jesus nunca falou para ele assim: ô Pedro, larga isso aí, não. Teve a hora dele não usar. E até na hora que ele não deveria usar, ele usou. Jesus falou: Pedro, eu poderia chamar aqui, clamar ao Pai por uma miríade e ia ser resolvido, mas não é com espada, não é com força. É pela vontade de Deus. É por aquilo que Deus designou. É por aquilo que Deus quer. E eu quero pregar aqui para uma geração que está ansiosa para ser usada por Deus, que está ansiosa para ver Deus trabalhar na sua história, sobre a vida daqueles que estão à sua volta. Eu vou profetizar sobre a tua vida hoje, que você não vai ser um jovem que vai continuar dando problema. Você vai ser a causa da alegria da sua casa. Você vai ser a causa da alegria da sua igreja. Alguém vai olhar para você e vai dizer: é uma referência para mim. Chega de admirar os outros. Chega de ficar olhando para a oportunidade alheia, o testemunho alheio. Deus quer usar você. Assuma-se diante de Deus. O nosso problema é que a gente fala assim: Deus, eu quero. Usa o pastor, usa o presbítero, usa a liderança tal, usa o fulano de tal. Deus quer você, meu irmão. Você sente de Deus algo na sua vida? Que Deus tem um propósito para você? O pastor liberou aqui, eu quero orar com você. Sai do seu lugar e vem para o altar. Sai do seu lugar e vem para o altar.